A Amazônia sempre foi apresentada ao mundo como o coração verde do planeta, uma terra de mistério, de exuberância e de vida. No entanto, por trás das imagens fascinantes de rios intermináveis e árvores colossais, esconde-se uma realidade brutalmente silenciosa. A luta diária contra inimigos tão pequenos que quase não se veem, mas que carregam consigo o poder de ceifar vidas inteiras. Os mosquitos, transmissores de doenças tropicais, formam um exército invisível que atravessa gerações e deixa marcas profundas em comunidades ribeirinhas. Enquanto o mundo se deslumbra com a beleza intocada da floresta, famílias inteiras sofrem na sombra, condenadas a enfrentar uma guerra que nunca termina. É nessa contradição que este documentário mergulha, no contraste entre o paraíso natural e a tragédia humana que se desenrola em silêncio. Aqui, o sangue derramado não é fruto de confrontos armados ou da exploração predatória das riquezas da floresta, mas do zumbido insistente de um inseto que, noite após noite, transforma casas humildes em campos de batalha. A malária, a dengue e tantas outras doenças não são apenas estatísticas distantes em relatórios médicos. Elas são rostos cansados, corpos fragilizados e sonhos interrompidos de homens, mulheres e crianças invisíveis aos olhos do país. E diante desse quadro, uma pergunta inevitável se impõe. Como é possível que populações inteiras continuem esquecidas, mesmo estando no coração da maior floresta tropical do mundo? Essa é a jornada que vamos percorrer, revelando não apenas a ameaça dos mosquitos, mas também as consequências devastadoras da negligência humana. A floresta amazônica, com sua vastidão que ultrapassa fronteiras e continentes, é um ecossistema perfeito para a vida em abundância. Mas essa abundância, paradoxalmente, também cria o terreno ideal para a proliferação de um dos maiores inimigos da saúde pública, o mosquito. Com rios intermináveis, igarapés escondidos, poças formadas pelas chuvas constantes e a umidade que parece nunca se dissipar, cada canto da Amazônia pode se transformar em um berçário de larvas. O que para a natureza é equilíbrio, para as comunidades ribeirinhas se torna um fardo invisível, um ciclo de doenças que nunca encontra fim. Historicamente, a presença desses vetores acompanha a própria ocupação humana da região. Desde os primeiros relatos de exploradores europeus até os dias atuais, as doenças tropicais transmitidas por mosquitos sempre estiveram presentes como um fantasma inescapável. A malária, por exemplo, já foi considerada um dos maiores obstáculos ao desenvolvimento da Amazônia, responsável por dizimar trabalhadores inteiros durante projetos de colonização e construção de estradas. O tempo passou, os projetos mudaram, mas a ameaça permaneceu inalterada. Quando comparamos os índices de incidência de doenças transmitidas por mosquitos na Amazônia com outras regiões do Brasil, a disparidade salta aos olhos. Enquanto grandes centros urbanos recebem campanhas massivas de prevenção e mobilização da imprensa, a floresta parece não existir nos mesmos mapas de prioridade. Milhares de casos se acumulam todos os anos, mas permanecem invisíveis ao olhar da maioria da população. Para quem vive longe dali, são apenas números em relatórios. Para quem habita as margens dos rios, são feridas abertas que não cicatrizam. Essa realidade molda não apenas estatísticas, mas também cotidianos. E é justamente dentro desse cotidiano marcado pela resistência silenciosa que vamos mergulhar agora, conhecendo como as comunidades ribeirinhas enfrentam, dia após dia, esse inimigo invisível que se tornou parte inseparável de suas vidas. Às margens dos rios amazônicos, a vida pulsa em um ritmo próprio, marcado pelo som das águas, pelo trabalho da pesca e pela rotina que se repete de geração em geração. Mas por trás dessa imagem quase poética, existe uma realidade dura, a convivência constante com a ameaça invisível dos mosquitos. Nas casas de madeira, erguidas sobre palafitas, crianças dormem sob redes protegidas por mosquiteiros rasgados pelo tempo, enquanto mães vigiam à noite temendo o retorno da febre que já ceifou tantos vizinhos.
O cotidiano ribeirinho não é apenas sobreviver às dificuldades da distância e da falta de recursos, mas resistir a um inimigo que parece fazer parte da própria paisagem. Homens que vivem da pesca muitas vezes voltam para casa enfraquecidos, não apenas pelo esforço físico, mas pelas febres recorrentes que os impedem de trabalhar. Jovens interrompem os estudos porque precisam cuidar de familiares doentes ou porque eles mesmos não conseguem frequentar a escola em razão das crises de malária. Até mesmo o simples ato de buscar água ou lenha pode se tornar um risco, já que a floresta guarda bolsões de mosquitos que se multiplicam sem trégua. É um ciclo cruel, no qual doença e pobreza se alimentam mutuamente, perpetuando a sensação de abandono. Os relatos se repetem em diferentes vilas e comunidades. Famílias inteiras que já perderam entes queridos para um inimigo que muitos no país sequer percebem como ameaça real. A dor, aqui, não é manchete de jornal. É rotina silenciosa. E quanto mais silenciosa ela é, mais invisível se torna aos olhos do resto da sociedade. É dentro desse silêncio que as doenças tropicais se consolidam como um fardo coletivo, moldando destinos e definindo futuros. E para entender o peso dessa ameaça, é preciso olhar de perto o verdadeiro arsenal de doenças que os mosquitos carregam, revelando o impacto devastador que elas provocam sobre os corpos e as vidas de quem habita a floresta. A malária é talvez o rosto mais conhecido dessa batalha invisível. Transmitida por mosquitos do gênero Anopheles, ela invade o organismo silenciosamente, iniciando com febres altas, calafrios intensos e uma fraqueza que derruba até os mais fortes pescadores e trabalhadores da floresta. O que poderia ser apenas mais um episódio febril, torna-se, para muitos, uma sentença de semanas de sofrimento, podendo levar à morte quando o tratamento não chega a tempo. A cada crise, a malária mina não só a saúde, mas também a economia familiar, afastando homens e mulheres de suas atividades e deixando crianças sem amparo. Mas a malária não está sozinha nesse cenário. A dengue, levada pelo Aedes aegypti, soma-se como mais um peso nas costas dessas comunidades. Suas dores articulares intensas, as febres súbitas e o risco de evolução para formas hemorrágicas transformam dias comuns em verdadeiros tormentos. Outras doenças, como a febre amarela e a zika, completam um repertório de ameaças que os mosquitos carregam consigo como armas silenciosas, capazes de alterar o curso de vidas inteiras em questão de horas ou dias. Essas enfermidades não se limitam a sintomas clínicos. Elas impactam a dinâmica social e econômica. Crianças perdem aulas, adultos deixam de pescar ou plantar, famílias gastam o pouco que têm em medicamentos improvisados. O simples ato de sobreviver passa a ser um desafio diário, em que a saúde frágil limita oportunidades e acentua a sensação de isolamento. A cada zumbido no ouvido, a lembrança de que o inimigo invisível está sempre presente se renova. E enquanto o sofrimento se repete nas comunidades ribeirinhas, um fator ainda mais cruel agrava o quadro: o abandono das políticas públicas que deveriam ser o escudo contra essa ameaça, mas que se mostram cada vez mais frágeis diante da realidade amazônica. Na teoria, a responsabilidade de enfrentar esse inimigo invisível deveria recair sobre o Estado, por meio de políticas públicas consistentes, campanhas de prevenção eficazes e assistência médica regular. Na prática, porém, o que se vê na Amazônia é o oposto: o abandono sistemático de comunidades inteiras que vivem à mercê do acaso. Hospitais distantes, postos de saúde fechados ou sem profissionais, medicamentos que chegam com meses de atraso, vacinas em quantidade insuficiente. A precariedade não é fruto apenas da dificuldade geográfica, mas, sobretudo, de uma negligência histórica que coloca vidas humanas em segundo plano. Relatórios oficiais falam em milhares de casos registrados anualmente, mas os números não traduzem a real dimensão da tragédia. Muitos adoecem sem nunca receber diagnóstico, morrendo em silêncio, sem entrar nas estatísticas. A ausência de dados confiáveis alimenta um círculo vicioso. Sem números precisos, não há pressão por recursos. Sem recursos, a doença continua a se espalhar.
Enquanto isso, comunidades ribeirinhas permanecem invisíveis para as políticas que deveriam protegê-las. Os relatos se repetem em diferentes localidades. Crianças que não conseguem atendimento médico porque a unidade mais próxima exige uma viagem de horas de barco. Famílias que enfrentam surtos sem qualquer apoio governamental. Agentes comunitários que trabalham sem insumos básicos, improvisando remédios caseiros, enquanto aguardam ajuda que muitas vezes nunca chega. A distância entre discurso oficial e realidade vivida é abissal. Esse vazio de responsabilidade transforma a floresta em um campo de batalha desigual, onde o inimigo tem vantagem e as populações locais resistem com as armas que possuem. E é justamente nesse cenário de abandono que surgem histórias de coragem e resiliência, protagonizadas por aqueles que, mesmo sem apoio, insistem em lutar contra os mosquitos e as doenças que eles carregam. Diante do abandono, as comunidades ribeirinhas não cruzam os braços. Pelo contrário, é nesse vazio deixado pelo poder público que surgem iniciativas locais, movidas pela coragem e pela necessidade de sobrevivência. Agentes comunitários de saúde, muitas vezes moradores da própria região, percorrem quilômetros de rios em barcos simples para levar informações, remédios e acompanhamento às famílias. Mesmo sem insumos suficientes, transformam-se em linhas de frente improvisadas, tentando conter surtos com os poucos recursos que dispõem. São heróis anônimos que raramente recebem reconhecimento, mas cujo esforço mantém vivas centenas de pessoas. As ONGs também desempenham um papel crucial. Projetos que levam mosquiteiros tratados, campanhas educativas e medicamentos básicos funcionam como pequenos respiros em meio ao caos. Em muitas comunidades, é graças a esses grupos que crianças podem ter algum tipo de proteção e que gestantes recebem acompanhamento mínimo. Ainda que suas ações não sejam suficientes para suprir todas as demandas, elas revelam a importância de parcerias locais e internacionais diante da ausência do Estado. Mas talvez a maior demonstração de resistência venha das próprias famílias. Mutirões comunitários para limpar áreas de reprodução de mosquitos, o uso de técnicas tradicionais de prevenção e até mesmo o compartilhamento de conhecimentos transmitidos oralmente entre gerações mostram que a floresta também ensina a lutar. Não se trata de passividade, mas de resiliência. Os ribeirinhos enfrentam a ameaça com criatividade e união, provando que não estão dispostos a se render ao inimigo invisível. Essas vozes de resistência revelam que a luta é constante, mas desigual. E é justamente ao observar esse esforço coletivo que se torna evidente o paradoxo. Como populações que fazem tanto com tão pouco continuam esquecidas. Enquanto o impacto global das doenças tropicais já demonstrou, repetidas vezes, que seus efeitos ultrapassam os limites da floresta, o que acontece na Amazônia não permanece isolado dentro de suas fronteiras. Doenças que se originam nos rios e igarapés da floresta têm o potencial de atravessar continentes, lembrando ao mundo que a saúde da região está diretamente conectada à saúde global. Epidemias de Zika e surtos de febre amarela são apenas exemplos recentes de como a negligência local pode se transformar em crises internacionais. O mosquito, tão pequeno e quase imperceptível, atua como vetor de uma realidade que ultrapassa a floresta, alcançando centros urbanos e ameaçando populações distantes. A globalização intensificou essa interdependência. Aviões, barcos e o comércio interligam regiões que antes seriam isoladas, transformando cada surto local em uma possível emergência internacional. Cada caso não tratado, cada comunidade sem suporte, representa uma lacuna na rede de prevenção que deveria proteger o planeta. É nesse contexto que a invisibilidade das populações ribeirinhas se torna ainda mais alarmante. O que para muitos pode parecer distante é, na verdade, um elo crítico em uma cadeia que afeta todos nós. Além da saúde, essa conexão global também evidencia questões econômicas e ambientais. A Amazônia, com sua biodiversidade única, é um território estratégico não apenas para o Brasil, mas para o equilíbrio ecológico do planeta. O enfraquecimento das comunidades locais,
vítimas de doenças tropicais, compromete o cuidado com a floresta, a preservação da biodiversidade e o controle de espécies que podem se tornar pragas. Assim, negligenciar a saúde humana na região é também negligenciar a saúde ambiental que sustenta milhões de vidas. Compreender essa interdependência amplia a perspectiva. O combate aos mosquitos e às doenças tropicais não é apenas um problema local, é uma responsabilidade compartilhada, um alerta sobre como a invisibilidade social se transforma em ameaça global. E é precisamente essa consciência que nos leva à reflexão final. Como equilibrar riqueza natural e vulnerabilidade humana em um território tão vital e tão frágil? Ao retornarmos à imagem inicial da floresta, o contraste entre sua exuberância e a vulnerabilidade de seus habitantes se torna impossível de ignorar. A Amazônia é de fato um tesouro natural, mas para as comunidades ribeirinhas, essa riqueza se traduz em desafios invisíveis e cotidianos. O sangue derramado não é fruto de conflitos armados nem de exploração econômica direta, mas do zumbido persistente de mosquitos que carregam doenças devastadoras. Famílias inteiras vivem à mercê de um inimigo que o mundo observa de longe, muitas vezes com indiferença. Essa invisibilidade social não é apenas uma falha administrativa, é uma ferida que atravessa gerações. Crianças perdem oportunidades de estudar, adultos são afastados do trabalho, sonhos são interrompidos e vidas são encurtadas. No entanto, mesmo diante de tantas dificuldades, existe resistência, coragem e solidariedade local. A luta diária das comunidades ribeirinhas mostra que, embora abandonadas pelo poder público, elas não se rendem. O que falta é reconhecimento, apoio e políticas consistentes de saúde que transformem sofrimento em prevenção e cuidado. O desafio, portanto, não é apenas científico ou médico, mas moral e político. Ignorar essa realidade significa permitir que vidas continuem sendo perdidas e que comunidades inteiras permaneçam invisíveis. Cada mosquito, cada febre, cada dor não tratada é um lembrete da urgência de ação. Ao encerrar este documentário, fica o convite à reflexão. A Amazônia não é apenas um patrimônio natural. Suas populações são protagonistas de uma história que precisa ser contada e protegida. O mundo inteiro, de alguma forma, compartilha a responsabilidade de garantir que o sangue derramado em silêncio não seja esquecido. A conscientização é o primeiro passo para transformar a invisibilidade em visibilidade, o abandono em cuidado e o perigo em proteção.